A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Quinto domingo da Quaresma. Assim vamos nos aproximando da caminhada final. Vamos nos preparando para assistirmos o desfecho final, o desfecho final da caminhada de Jesus, da Via Cruz de Jesus, da sua perseguição, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E assim recordamos os passos, a caminhada quaresmal. No primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos recordava das tentações de Jesus. Como humano, tentado, mas como divino, superou a tentação. Porém, o mal jamais se distanciou, E a palavra de Deus, no primeiro domingo da Quaresma, dizia que Satanás aparentemente desistiu, mas voltaria no momento oportuno. No momento oportuno para mostrar o confronto do bem com o mal, da paz com a guerra. E assim, vivenciamos o primeiro domingo da Quaresma. Se Jesus venceu, nós também seremos capazes de vencer. Segundo domingo da Quaresma, aí tivemos a transfiguração de Jesus. Jesus transfigura, Jesus muda de aparência, e Jesus espera que de fato também sejamos capazes de nos transfigurar em seres de fato humanos, em seres de fato solidários, em seres de fato fraternos, em seres de fato portadores da paz, mensageiros da paz e não da guerra. Segundo domingo da Quaresma, transfiguração. Terceiro domingo da Quaresma, a parábola da figueira, figueira estéril, figueira sem vida, mas que o seu dono continua apostando que esta figueira é capaz ainda de produzir o almejado fruto. E Deus continua apostando em cada um de nós. Figueiras muitas vezes estéreis que não produzimos o fruto que Ele tanto deseja, mas Ele é paciente. E o Evangelho dizia: aguardemos um ano, quem sabe? Um ano aqui pode ser 10, pode ser 20 ou mais anos. Ou seja, Deus é paciente, Deus aguarda que este humano se converta, que este ser humano de fato se torne um ser humano, um ser capaz de sentir, de ser solidário com a dor, com o sofrimento do seu próximo. No quarto domingo, tivemos a belíssima parábola, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o filho que vai, o filho que diz assim: pai, eu quero ser livre, quero fazer tudo o que eu desejo, pois eu já sou maior de idade, eu já me emancipei. E vai, mas com toda certeza o pai diz para o filho: filho, meu coração estará sempre sintonizado com o teu. Mesmo que teu coração, filho, se esqueça de mim, o meu jamais se esquecerá de ti. E assim o filho vai, mas o filho se dá conta que ele tem um pai. E que este pai, e na casa deste pai, com toda certeza, ainda haveria um lugar para ele, mesmo que fosse o lugar do empregado. Ele volta e o pai o acolhe.
O pai o acolhe. E o pai, com toda certeza, diz ao filho: filho, o seu lugar ninguém ocupa no meu coração. No meu coração, filho, o seu lugar sempre existirá. Sempre aí estará. Porque tu foste gerado no amor. Tu não és filho do acaso. Tu és filho do amor. Foste gerado no amor. E assim, tivemos o quarto domingo. E chegamos no quinto domingo, qual ouvimos hoje, né? Hoje aí, a parábola da pecadora. Da pecadora. Mas a primeira leitura nos lembra de fato, a primeira leitura de hoje nos lembra que ainda somos muito presos ao passado. Amarrados ao passado, deixamos de vivenciar o presente. Presos, engessados a um passado que não tem mais sentido, né? Nos esquecemos de vivenciar o hoje. O hoje da nossa história. E quais são os desafios que este hoje nos lança? Nos lança de que sejamos de fato geradores de vida. Se ontem o nosso passado foi gerador de morte, o nosso hoje nos desafia a sermos promotores da vida. Mas muitas vezes engessados, presos a um passado, nos esquecemos de vivenciar o nosso hoje, que é o mais importante de todos. Por isso que a palavra de Deus diz que não deveríamos relembrar coisas do passado, não deveríamos ficar olhando para fatos antigos, porque o Senhor a cada dia faz novas as coisas. E o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, o evangelho da pecadora, né? Um grupo, os fariseus, presos à lei, a normas, né? Pegam esta mulher, essa pecadora, esse ser humano, né? E chegam para Jesus e dizem assim: este grupo, eram legalistas, presos, engessados na lei, na tradição. E aí chegam para Jesus e dizem: esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que tal mulher deve ser adúltera, deve ser apedrejada até a morte. Até a morte. Que lei é essa? Que lei é essa? Uma lei que de fato, uma lei terrível, que acabou gerando esta mulher, esta adúltera, era fruto daquela sociedade hipócrita. Ela não se tornou adúltera por querer, foi fruto daquela sociedade, da sociedade daquela época. E hoje a história se repete. E aí chegam, né, o grupo de puritanos e coloca essa mulher diante de Jesus. Jesus não interessa saber o que ela cometeu, porque ele tem diante de si um ser humano. Um ser humano, o ser mais valioso de todos. E Jesus pergunta a este grupo: que motivo vocês têm para acusá-la? E aí eles falam, né? E Jesus inclina a cabeça e começa a fazer de conta que está escrevendo no chão. O que Jesus escrevia, afinal de contas? No fundo, Jesus os levou a refletir sobre as suas atitudes, porque com toda certeza, muitos daqueles que acusavam aquela mulher tinham estado com ela. Ou seja, tinham contribuído de fato pela exclusão. Foram eles os culpados, os autores da exclusão daquela mulher. Porque se eles a tivessem respeitado na sua integridade, se os direitos daquela mulher tivessem sido respeitados de fato, ela não teria se tornado o que se tornou.
mas foi muito mais fácil, tranquilo, condená-la. E aí Jesus se ergue novamente e pergunta para eles continuam ali firmes, né? Pedras na mão. Depois, passado um momento, Jesus se ergue e lhes diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Quem dentre vós não contribuiu pela decadência, pela situação atual na qual essa mulher se encontra, que atire a primeira pedra? Bando de hipócritas idiotas, inescrupulosos, que são capazes de fato de condenar, mas não são capazes de fato de rever as suas atitudes. E aí inclina-se novamente, depois se ergue, não tem mais diante de si ninguém. Cadê seus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? Nem eu, porque a minha lei é a lei do amor. A minha lei, mulher, a minha lei, ser humano, é a lei do amor. É a lei do amor. É a lei que leva em conta o ser humano na sua totalidade. É a lei que olha de fato o que este humano tem de bom em si. Né? Este é o relato de Jesus. Esta, de fato, é a história desta mulher. E hoje, para que servem as nossas leis? E hoje, será que de fato as leis as quais temos defendem, respeitam o ser humano no seu todo? Será que de fato as nossas leis estão preocupadas em resgatar, em restituir a dignidade do ser humano? Se não são, são leis iníquas, são leis farisaicas. E essa é a relação de Jesus. A relação de Jesus para com o pecador. Não é uma relação de exclusão, mas é uma relação inclusiva. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes agimos como os fariseus, mãos cheias de pedra, para atirar no outro, para atirar no diferente, para atirar de fato naquele que não pensa como nós, para atirar de fato naquele que não segue os padrões que nós seguimos, né? E nesta leva, quantos são mortos? Quantos inocentes continuam sendo apedrejados, sendo mortos? Por quê? Quantas pessoas as quais consideramos diferentes continuam sendo mortos? Como é difícil convivermos com o diferente. Como é difícil. Isso nos inquieta. Isso deve, aliás, nos inquietar. O porquê eu ainda não consigo conviver com o diferente? O porquê o diferente ainda é uma ameaça para mim? Né? Foi isso que Jesus perguntou aos fariseus. O porquê essa mulher, este ser indiferente, os inquieta? Será que vocês são melhores que ela? Será que vocês são melhores que ela? Será que vocês são mais perfeitos que ela? Né? Muitas vezes nossas mãos estão cheias de pedra para atirar no outro, porque não segue os mesmos padrões que eu. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça do perdão, que nos dê a graça da reconciliação, e que
possamos sempre contar de fato com a misericórdia dele, Vá e não peques mais, diz Jesus à pecadora. No fundo diz ele, vá e continue confiando, continue acreditando que existe um Pai que lhe ama, que existe um Pai cuja lei maior é a lei do amor. Vá e continue a sua caminhada. E quando errardes, quando novamente sair fora do caminho, lembre-se que existe um Pai à sua espera, que existe um Deus à tua espera, porque este Deus chama-se amor.